Olá, aluno, tudo bem? Eu sou a professora Aline Rosseto e seja bem-vindo à aula de hoje. O assunto da aula de hoje é desconto. Descontos e alguns conceitos básicos que veremos na aula de hoje. Mas antes de vermos o que será abordado na aula de hoje, então trabalharmos, vermos qual é a nossa situação geradora de aprendizagem, eu gostaria de retomar alguns conceitos que foram vistos na aula anterior. Bom, o que nós vimos na aula anterior? Nós falamos da capitalização simples e da capitalização composta, além de falarmos também das séries de juros simples e séries de juros compostos. E falamos de taxas, taxa equivalente e taxa proporcional. Por que eu estou retomando, falando a respeito do que vimos na aula anterior? Porque para a aula de hoje, nós vamos utilizar o que vimos na primeira aula. Vamos olhar para os parcelamentos, para as séries, que são assuntos importantes, tanto para a primeira aula, quanto para a resolução da nossa situação geradora de aprendizagem da aula de hoje. Bom, mas por que é importante? O que nós vamos ver? Vamos ao quadro olhar? Vamos enfatizar o estudo em negociação com juros simples e compostos, capital de giro, desconto bancário com IOF, taxa efetiva e nominal. Então, esses são os pontos que nós veremos na aula de hoje. Vamos falar de negociações. Esse é um ponto muito importante da nossa aula, que você saiba fazer negociação. Quando estamos fazendo negociação, nós temos aí algumas opções que o comprador faz ou a pessoa que está vendendo faz, e aí essas negociações são importantes. Vamos falar do capital de giro. Então, quando eu tenho uma empresa, o que é esse capital de giro dessa empresa? No que esse capital de giro vai auxiliar a minha empresa? Vamos falar do desconto bancário com IOF e sem IOF. Vamos ver então o que é esse IOF, que são aqueles impostos sobre as operações financeiras, e falaremos também de taxa efetiva e nominal. Qual que é a diferença dessa taxa nominal? O que é essa taxa efetiva? Por que eu preciso calcular a taxa efetiva? Além de buscarmos desenvolver a competência de conhecer os métodos e técnicas de cálculo de valor do dinheiro no tempo, lembrando que quando falamos de matemática financeira, esse dinheiro no tempo é muito importante. Por quê? Porque conforme o tempo está passando, esse dinheiro, ele não pode estar parado. Ou ele está rendendo juros, ou ele está rendendo débitos, e esse juro vai depender de quem está recebendo para a gente falar se é um juros ou se é um crédito, então se é um débito ou se é um crédito, além de algumas técnicas de cálculos, como de taxa nominal, efetiva e equivalente. E também veremos os descontos, que é um dos pontos importantes da nossa aula de hoje. Nós vamos falar de desconto simples, vamos falar do desconto bancário, que é o desconto mais comum e mais utilizado por nós, e também falaremos de algumas fórmulas. Então, veremos algumas fórmulas que são bem importantes para a nossa aula de hoje. Então, nós já vimos o que será visto na aula de hoje. Além dos pontos que vimos na aula anterior, vamos falar de taxa efetiva, de descontos, esse desconto que é o desconto bancário, que é o desconto mais comum utilizado. Nós vamos ver que temos um outro tipo de desconto, que é o desconto racional, mas nós utilizaremos hoje o desconto bancário. Agora eu te convido a ver o vídeo de caminhos de aprendizagem. Olá! Seja bem-vindo à unidade 2 de Matemática Financeira. Confesso que essa unidade veio em boa hora. Como a família está aumentando, essa casa vai ter de aumentar também. E isso requer uma palavrinha mágica: dinheiro.
O problema é que às vezes a quantia que a gente tem não é exatamente a quantia que a gente tem. Ficou confuso? Já explico. Se, como a maioria do mundo, você guarda seu dinheiro em uma instituição bancária, algumas taxas são aplicadas sobre a quantia na sua conta ou sobre alguma operação. Por exemplo, se você tem uma aplicação em renda fixa, como um CDB, será aplicado sobre ele o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Ou se você quiser antecipar o recebimento de um título, será aplicado sobre ele o desconto bancário. Porque nesse caso, quem adquiriu o empréstimo deixará de usá-lo pelo período contratado e pagará os juros apenas pelo tempo efetivamente usado. E claro, não podemos nos esquecer das famosas taxas de juros. Elas também enganam bastante. Às vezes, a taxa é ao ano, mas a capitalização é ao mês. Aí, ao invés de pagar X, você tem que pagar o alfabeto inteiro. Mas nem tudo é tão complicado quanto parece, e pode ficar ainda mais fácil, já que nessa unidade veremos as aplicações de conceitos nominais, como, por exemplo, capital de giro, desconto bancário, negociações com juros simples e compostos, taxa efetiva e taxa nominal. E para mostrar que é possível usar esses conhecimentos no dia a dia sem problemas, na situação da realidade profissional, você será o gerente financeiro de uma empresa que precisa comprar uma máquina e tem de negociar com o fornecedor a forma de pagamento. Os valores resgatados de cada título, o valor da entrada a ser paga e o valor das parcelas iguais a ser pago mensalmente, deverão ser apresentados em um relatório ao final da unidade. Ao longo das sessões, será necessário que você utilize alguns dos conceitos estudados na unidade anterior dessa disciplina. Então, é bom que eles sejam revistos, assim você ganha um desconto aqui. Então vamos lá! Vá ao seu livro didático, acesse as web-aulas e não deixe de responder aos questionários das pré-aulas e das pós-aulas. Eles são essenciais para ajudar a desenvolver seu conhecimento. Também não se esqueça do material complementar que está no seu ambiente virtual de aprendizagem. Por enquanto é só, eu fico por aqui. Até a próxima! Bom, você acabou de ver qual que será a nossa situação geradora de aprendizagem, a SGA. Qual que é o contexto da nossa situação e da nossa resolução da aula de hoje? Mas e aí? Quais serão os conhecimentos prévios que são importantes? Vamos ver no quadro? Ler, interpretar e resolver situações, problemas, aplicando conceitos básicos da matemática. Mas aí eu pergunto, quais serão então esses conceitos? Quais são os conceitos importantes que utilizaremos na nossa aula de hoje? Alguns conceitos como porcentagem, veremos também algumas proporções. Por que porcentagem? Lembrando que nós vamos trabalhar com taxa de juros. E quando trabalhamos com taxa de juros, a taxa é comumente aparecida como porcentagem. Então, 1,2% ao mês, 1,5% ao mês ou 12% ao ano. E esse porcento, quando nós formos utilizar as fórmulas, nós não podemos deixar essa taxa na sua forma percentual. Nós precisamos deixá-la na sua forma decimal e nós precisamos fazer essa transformação. Então, é importante você saber como realizar essa porcentagem. Um outro conceito básico da matemática são as expressões numéricas. Então, quando nós temos números, o que primeiro eu resolvo? Primeiro eu faço a soma que está dentro do parênteses. Então, primeiro o que está dentro do parênteses, depois o que tenho no colchete e depois o que tenho na chave. Então, são regras que eu vou seguir para que meu resultado dê certo. Primeiro eu vou fazer a soma, depois eu faço a multiplicação e depois eu vou fazendo as operações que foram aparecendo, mas sempre lembrando dessas regras. Então, são conhecimentos prévios importantes que você tenha. Falaremos também de equação, onde nós teremos que calcular qual é o valor da parcela
Que parcela é essa? Nós falamos das séries de juros simples e juros compostos. Nós teremos que calcular qual é o valor de cada parcela. Por exemplo, eu preciso pagar um televisor que ele custa R$ 1.500 e eu quero parcelar em 3 vezes. Eu preciso fazer os cálculos para saber qual é o valor de cada parcela. E aí eu vou precisar, então, lembrar da matemática para fazer esses cálculos. Quando eu tenho que fazer uma divisão, quando eu tenho que fazer os cálculos para encontrar qual que é o valor dessas parcelas, ou qual é o valor do juro, ou qual que é o valor da taxa. Então, são operações que nós precisamos realizar para saber quais são os cálculos e quais as melhores decisões a serem tomadas. Bom, nós já vimos qual que é a situação geradora de aprendizagem, mas eu gostaria de reforçar e vermos quais são os detalhes. O que nós vamos precisar resolver na aula de hoje? Vamos no quadro ver isso? Então, a empresa metalúrgica A&C, ela necessita comprar uma máquina cujo fornecedor ofereceu algumas condições de pagamento. Então, nós vamos trabalhar com o quê? Com o desconto simples, o desconto simples que tem a cobrança de IOF, e encontraremos formas de negociação de títulos. Então, nós vamos ver o que é esse desconto simples, qual que é a diferença de um desconto que tem IOF para um desconto que não tem IOF. Como eu disse anteriormente no início da aula, o que é essa negociação? Para que nós vamos utilizar essa negociação? Além desses conceitos de descontos, vamos utilizar fórmulas e aplicarmos essas fórmulas nas situações problemas. Um outro ponto importante que nós utilizaremos é o capital de giro. O que é esse capital de giro? É o que vai garantir a saúde financeira da empresa. Isso é uma das formas de gerenciar o capital de giro, é através do quê? Do desconto bancário. Então, na nossa situação geradora de aprendizagem, o que nós temos? Nós vamos precisar utilizar esse capital de giro em forma de títulos, e aí, quando eu tenho títulos, se eu quiser antecipá-los, eu vou ter, então, o desconto bancário. E um ponto bem importante é o quê? Observar o que foi proposto no enunciado do exercício, no enunciado da atividade. Então, qual que é a nossa situação geradora de aprendizagem? Nós temos uma metalúrgica e ela precisa comprar uma máquina. E aí, ao querer comprar essa máquina, ela recebe 2 propostas. Uma proposta é apresentada pelo fornecedor e a outra proposta é você, enquanto gerente financeiro, que apresenta uma contraproposta para essa metalúrgica. E aí, o que nós vamos fazer? Nós precisamos resolver qual é a melhor situação, então nós vamos fazer um relatório e apresentar para a metalúrgica as 2 propostas. A que foi apresentada pelo fornecedor e a sua, apresentada pelo gerente financeiro como contraproposta, e a própria metalúrgica vai analisar qual é a melhor das opções, se é a opção do parcelamento com juros simples ou se é a opção com juros compostos. E no decorrer da aula, eu apresento essa situação com mais detalhe para você. Vamos então à resolução da nossa primeira situação-problema? Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações-problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais!
agora nós vamos resolver a primeira situação problema. Como eu já disse anteriormente, nós temos a situação da metalúrgica A e C, que ela necessita comprar uma máquina. Mas vamos ver no quadro mais detalhes a respeito dessas condições? A primeira condição que foi oferecida pelo fornecedor. Olha a condição que ele ofereceu. 3 parcelas iguais de R$22.000 com vencimento a cada 10 dias sob a taxa de juros simples de 1,2% ao mês. Então, essa é a primeira condição para a empresa metalúrgica A e C pagar essa máquina que ela precisa comprar. Mas, o que acontece? Você se coloca no lugar do gerente financeiro da empresa e você apresenta uma contraproposta. E qual é a contraproposta? Você sugere ser pago uma entrada e financiar o restante em 3 parcelas mensais e iguais sob taxa de juros nominal de 13,2% ao ano, só que regime de juro composto. Então, nós podemos ver que temos o quê? Duas situações. Uma que foi apresentada pelo fornecedor, aquela pessoa que está vendendo a máquina, e você, enquanto gerente, apresenta uma contraproposta. Por quê? Porque você pensa que a contraproposta, o que você está sugerindo, seja a melhor opção para a empresa pagar. Então, vamos lá. Nós temos que apresentar ao final da nossa aula um relatório dessas duas condições de pagamento. A primeira condição, nós temos que calcular o quê? Qual é o montante final, qual que é o capital que será utilizado para pagar a máquina. Por quê? São 3 parcelas iguais de R$22.000, pagas a cada 10 dias com uma taxa de 1,2% no regime de capitalização simples. Então, nós temos uma série de juros simples. A segunda opção, que foi a sua contraproposta, já tem uma entrada, então é preciso dar uma entrada, mais 3 parcelas iguais, só que nós estamos numa capitalização composta, com uma taxa de 13,2% ao ano. Bom, na primeira opção, nós teremos que calcular a série de juros simples. Na segunda, nós precisamos calcular a entrada. Qual vai ser o valor da entrada que essa metalúrgica vai apresentar? Uma opção que é muito comum as empresas utilizarem são os títulos. Os títulos que são o quê? Que pode ser um cheque predatado, pode ser um boleto bancário, pode ser uma duplicata, uma nota promissória. Então, o título é um valor que a empresa tem. Então, ela tem em mãos esse dinheiro, mas muitas vezes esses títulos, eles são predatados. Então, ela não o tempo para ser pago está longe por exemplo, eu preciso desse valor hoje, mas meu título vai vencer apenas em dezembro. Eu tenho a opção de fazer o quê? De antecipar o recebimento desse título. Mas o fato de eu estar antecipando o recebimento desse título gera um desconto. E é desses títulos e desses descontos que nós vamos falar. E o quê? Essa empresa, a metalúrgica, como ela não tem esse dinheiro em mãos para pagar a entrada, qual que é a sua sugestão? Que ela pegue esses títulos que ela tem de fornecedores e receba antes, antecipe o recebimento desses títulos. E ao antecipar o recebimento desses títulos, ela consegue um valor para a entrada da compra dessa máquina. Nós vamos falar de 2 tipos de títulos. O título de baixo porte, que são os títulos que não são cobrados o IOF, e títulos de alto porte, que são os títulos com cobrança de IOF. Nessa situação, problema 1, nós vamos falar dos títulos de baixo porte. Vamos ver o valor dos títulos? Então, a estratégia é pagar essa parte da entrada utilizando o quê? Antecipando os recebimentos de títulos de baixo porte. Como eu já disse, são aqueles títulos que não pagam IOF. O primeiro título da empresa é qual? Um título de R$1.000, só que esse título ele vai ser antecipado em 7 dias.
O segundo título é de R$ 900, que será antecipado em 11 dias. E o terceiro título é um título de R$ 600, que será antecipado em 5 dias. E aí, uma outra informação que nós temos é que a instituição que pagará a antecipação dos títulos cobra uma taxa nominal administrativa de 108% ao semestre. Bom, nós já vimos então o valor desses títulos e que será cobrado uma taxa então de 108% ao semestre por essa instituição financeira que você irá lá antecipar esses títulos. Vamos pensar no exemplo. Você tem um boleto bancário para pagar. Se você pagar o boleto no dia do vencimento, você vai pagar aquele valor nominal, aquele valor que está no boleto. Se você atrasar e pagar depois do vencimento, você pagará um juro por esse atraso. E se você antecipar, tem situações que nós conseguimos o quê? Um desconto por essa antecipação. Essa é uma das situações que nós podemos ver também quando nós temos esses títulos. Nós falamos no início da aula de capital de giro, dos descontos. Vamos então ver o que é esse capital de giro e por que esse capital de giro é tão importante para uma empresa? Vejamos no quadro. O capital de giro são recursos financeiros que garantem as condições para uma empresa dar continuidade às suas operações, como compra de matéria-prima, estoques de produtos de venda, pagamentos de funcionários, entre outros. Então, esse capital é aquele valor, aquele dinheiro que a empresa tem em mãos e ela consegue utilizar esse dinheiro para as diversas funções e operações na sua empresa. Uma das formas de conseguir esse capital é antecipar o recebimento de título. E é o que nós vamos fazer com alguns títulos que essa empresa tem. Nós vamos antecipar o recebimento desses títulos, que podem ser notas promissórias resultantes de vendas ou serviços prestados a clientes, que pagarão numa relação futura. Então, além do capital de giro, nós temos o quê? O desconto, que é disso que nós vamos precisar na aula de hoje. Temos aqui dois tipos de desconto, o desconto comercial e o desconto racional. O desconto comercial é o que nós vamos utilizar na nossa aula. A nível de conhecimento, eu trouxe também o que é esse desconto racional. Bom, o desconto comercial, bancário ou por fora, que é o mais conhecido e utilizado no comércio de modo geral em operações financeiras. E a taxa de juros vai incidir sobre o valor futuro. Já o desconto racional, ele não é muito praticado no Brasil, pois é desfavorável para aquele que possui os recursos financeiros, que terá de conceber um desconto em função de uma negociação. E a taxa de juros é incidida sobre o valor presente. Nós temos aqui alguns exemplos de títulos. Para pessoas jurídicas, nós temos as notas promissórias, duplicatas, boletos, cheques, faturas de cartão de crédito. E para a pessoa física, nós temos o 13º salário, que aí algumas pessoas acabam resgatando, antecipando o pagamento desse 13º, e aí ele pode ser em uma ou duas parcelas, e também é comum utilizar a restituição do imposto de renda. Nós já vimos então os exemplos desses títulos e como nós podemos calcular então o desconto. Lembrando que estamos falando do desconto comercial, bancário ou por fora. Vamos utilizar essa fórmula, onde que o desconto ele é calculado multiplicando o valor nominal vezes a taxa vezes o tempo. Então, o desconto comercial é a multiplicação do valor nominal, da taxa e do tempo. Essa fórmula nós encontramos de desconto. Mas e para nós encontrarmos o valor atual dessa duplicata, dessa nota, que é também chamado de valor líquido? Então, como que a gente faz? Nós vamos o valor atualizado
nós vamos calcular da seguinte forma. Pegar o valor nominal, que é o valor que está na nota promissória, e subtrair do valor do desconto, que foi o valor que nós encontramos anteriormente. Então, o valor atual ou antecipado é igual ao valor nominal menos o desconto. Bom, então nós vamos começar a resolver a nossa situação. Nós temos lá 3 títulos, cada um daqueles títulos foi antecipado com uma data, teve uma data de antecipação. E nós temos também uma taxa. E aquela taxa, ela está ao semestre, só que os nossos títulos, eles estão em dias, eles são antecipados alguns dias. Bom, nós precisamos fazer essa conversão de taxa ao semestre para a taxa que está ao dia. Lembrando da primeira aula que nós vimos com relação às taxas proporcionais. Então, nós vamos fazer essa proporção. Vejamos no quadro. 108% ao semestre, o que significa esse 108%? É 108 por 100. Então, nós fazemos essa divisão de 108 por 100, que resulta em 1,08 ao semestre. Relembrando, nós temos que um mês tem 30 dias. Um semestre tem 6 meses. Então, 6 meses terá 180 dias. Por que isso? Porque a nossa taxa está ao semestre e nós queremos a taxa diária. Como que nós fazemos, então? 1,8, que é a taxa ao semestre, nós dividimos por 180 dias. Logo, nós conseguimos a taxa diária, que é de 0,006. Já que temos a taxa, vamos encontrar, então, qual é o valor, a antecipação do primeiro título. Como que a gente faz isso? Eu tenho um valor nominal, tenho o período que foi de 7 dias e tenho a taxa de 0,06. Vamos utilizar a fórmula 1, que é a fórmula do desconto. Desconto é igual o valor nominal vezes a taxa vezes o tempo. O valor nominal é de R$1.000, que é aquele valor que está no título. A taxa 0,06 vezes o 7, que é o tempo. Fazendo essa multiplicação, nós temos um desconto de R$42. E aí, qual vai ser o valor, então, que vai ser recebido, o valor líquido? Então, o valor líquido, que é o valor que eu vou receber, é igual ao valor nominal R$1.000 menos o valor do desconto, que é de R$42. Então, o valor com desconto desse título é de R$958. O mesmo nós vamos fazer para os outros 2 títulos. O segundo título é de R$900. A taxa 0,06 e o período, o tempo que foi antecipado foi 11 dias. Assim, o desconto ocorrido é R$ 59,40. Mas eu não vou receber os R$900 desse título. Eu vou receber o quê? O valor com o desconto. Então, eu vou pegar os R$900, que é o valor do título, e subtrair do desconto. Assim, o valor atualizado, o valor líquido desse título é de R$ 840,60. O terceiro título tem um valor nominal de 600, a taxa é a mesma, só que agora ele foi antecipado em 5 dias. O desconto vai ser de R$ 18. E qual vai ser o valor, então, líquido recebido desse título? R$ 582, que é os R$600 menos o 18. Como nós já encontramos quais são os valores por cada antecipação desse título, no final nós temos um valor que vai ser resgatado por esses 3. Então, somando o primeiro título mais o segundo mais o terceiro, nós temos, então, um valor já para essa entrada, que é de quanto? R$ 2.380,60. Como nós já temos uma parte da entrada, nós já utilizamos os cálculos desses 3 primeiros títulos, uma parte da entrada. Mas nós sabemos que a empresa tem mais 3 títulos
Como será agora que fazemos os cálculos para esses outros 3 títulos? Nós vamos ver agora na resolução da SP2. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Então, o que nós vamos fazer na SP2? Nós já resolvemos na SP1 os títulos de baixo porte. Nessa SP2, nós vamos calcular quais serão os valores desses títulos, só que agora de alto porte, que farão parte da nossa entrada. Então, nós já temos uma parte da entrada, que são o recebimento desses títulos de baixo porte. Agora, nós vamos conseguir mais uma quantidade descontando esses títulos da empresa de alto porte. Vamos ao quadro ver quais são os valores desses títulos? Bom, então, para dar continuidade à nossa estratégia e pagar a entrada, vamos antecipar os recebimentos de títulos de alto porte. O que são esses títulos? São os títulos que pagam IOF. São aqueles títulos superiores a R$ 4.999,99. Então, títulos superiores a esse valor, eles já pagam IOF. O primeiro título é de R$ 11.000 e ele vai ser antecipado em 3 dias. O segundo título é de R$ 8.000, vai ser antecipado em 6 dias. E o terceiro título é de R$ 5.000, que vai ser antecipado em 5 dias. Bom, a instituição, ela vai pagar os mesmos 108% ao semestre que nós vimos nos títulos anteriores, só que agora tem um diferencial. Como esses títulos são superiores a R$ 4.999,99, nós temos a cobrança da taxa do IOF, que é essa taxa de 0,07% ao dia. Então, nós vimos que o valor desses 3 títulos, quais os dias, quantos dias eles serão antecipados, temos a taxa de 108% ao semestre e agora nós temos um diferencial, esse IOF. Esse IOF, ele só é cobrado em títulos, seja nota promissória, seja duplicata, seja algum, por exemplo, do imposto de renda, esse desconto, ele só vai acontecer quando o valor for superior a R$ 4.909,99. Mas para calcularmos qual vai ser o valor líquido recebido por essas notas promissórias, por esses títulos dessa empresa, nós precisamos ter alguns conhecimentos prévios. Vamos ver quais são. Vamos falar um pouco do imposto sobre essas operações financeiras, que é o chamado IOF. Ele vai envolver operações de câmbio, crédito, seguro ou relativas a títulos ou valores imobiliários. E também acontece no desconto bancário, essa antecipação de títulos, promissórias e duplicatas. O IOF ele se apresenta conforme a fórmula a seguir. Então, nós temos uma fórmula que vamos utilizar para calcular esse valor descontado ou valor atualizado. Qual é a fórmula? Então, o valor descontado ou valor atualizado, ele vai ser igual o valor nominal, que multiplica 1 menos o I é a taxa dada, mais o valor do IOF, vezes o período. Então, a gente pode observar que
nós precisamos desses valores para calcularmos qual vai ser o valor líquido, o valor descontado, o valor antecipado por aquele título. Então, o VB é o valor descontado, o N é o valor nominal, que é o valor que apresenta, que aparece no título. O I é a nossa taxa nominal ou taxa de juros, lembrando que essa taxa, ela estará ao dia, então nós vamos sempre colocar essa taxa ao dia. O IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, é a taxa de juros simples, também ao dia. E o T, que é o quê? O período de antecipação desse título e que também está em dias. Bom, para nós resolvermos, nós temos que lembrar o seguinte: qual será o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar essa fórmula. Mas antes de utilizarmos essa fórmula, nós precisamos ter o quê? A taxa e o IOF na mesma unidade de tempo, que são o quê? Dias. E também o período, que é aquele T que nós vamos utilizar na fórmula, também estar em dias. Nós vamos iniciar vendo a taxa. Aquela taxa, ela é ao semestre, mas nós precisamos da taxa diária. E nós já vimos isso na situação problema 1. Vamos ver no quadro. Então, o I é de 108% ao semestre, 108%, que é de 1,08 ao semestre. Logo, essa taxa ao dia corresponde a 0,006 ao dia. Bom, vamos então resolver o primeiro título. I é igual. O valor do I, que é o valor da taxa, é 0,006 ao dia. O IOF, que é a taxa, é 0,07%. Então, nós temos ali ao dia. Então, por cento é por 100, 0,0007. O N, que é o valor nominal desse título, R$11.000. E o T, que é o período, é de 3 dias. Então, nós vamos resolver qual que vai ser o valor descontado, utilizando a fórmula do desconto. Bom, o valor nominal desse título é R$11.000. Então, nós vamos utilizar 1 menos o valor do I, que é 0,06, mais o valor do IOF, que é 0,007, isso dentro do parênteses, vezes 3, que é o período. Então, repetindo, nós temos o valor nominal. Primeiro, nós vamos resolver o que está dentro do parênteses. Então, primeiro fazemos essa soma de 0,006 mais 0,0007. E essa soma resulta em 0,0067. Agora, multiplicamos por 3. 3 vezes 0,0067. E aí, essa multiplicação resultou 0,0201, e isso 1 menos esse valor que nós encontramos. Logo, nós temos 0,9799. E esse valor nós vamos multiplicar por 11.000. Então, o valor descontado vai ser de R$ 10.778,90. Nós temos agora o segundo título. Esse segundo título é de R$8.000 e ele vai ser antecipado em 6 dias. Então, nós temos que o valor nominal de 8.000, 1 menos a taxa mais o IOF, vezes o período, que é 6. Primeiro, somamos 0,006 mais 0,007, resultando em 0,0067 menos 1. Então, 1 menos esse valor, o que nós vamos fazer depois? Antes de fazer essa subtração, nós precisamos multiplicar. Então, vai ser o valor da soma vezes 6,
que resulta em 0,0402. Agora, nós fazemos a subtração. 1 menos esse valor, que resulta em 0,9598. Esse valor vezes os 8.000, que é o valor do título, o valor nominal, temos um valor descontado de R$ 7.678,40. Esse é o valor descontado do segundo título. O terceiro título, ele é um título de R$ 5.000, antecipado em 5 dias. Logo, vamos fazer os mesmos cálculos. O valor nominal, 1 menos o valor da taxa mais o valor do IOF multiplicado pelo período. O valor da taxa mais o valor do IOF nós já temos, multiplicado pelo período resulta em 0,0335. 1 menos esse valor, nós temos 0,9665. Esse valor multiplicado pelo título, o valor nominal, temos um valor descontado de R$ 4.832,50. Bom, nós encontramos o valor dos 3 títulos. Um título que vale 11.000, com o desconto por ele ter sido antecipado, ele vai valer 10.778,90. O outro, 7.678,40. E o outro, 4.822,50. Somando esses 3 títulos de alto porte, nós temos um total de R$ 23.289,80. Bom, nós já calculamos o valor dos títulos de baixo porte e dos títulos de alto porte. Para somarmos, e quando somarmos, nós vamos ter o valor o quê? Da entrada da máquina. Então, os títulos de baixo porte foi R$ 2.380,60. O de alto porte, R$ 23.289,90. Então, a soma desses títulos resulta numa entrada de R$ 25.670,40. Como nós já vimos qual é o valor da entrada, é importante nós sabermos como nós vamos fazer para calcular o valor das prestações. Qual que é a primeira opção, qual que é a segunda opção. E é isso que nós vamos fazer na nossa próxima SP. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Bom, nós já vimos a SP1 e a SP2. Nós já conseguimos obter qual é o valor da entrada dessa opção que você, gerente financeiro, apresentou para a empresa, né? Uma contraproposta que você apresentou. Na contraproposta que você apresentou, nós tínhamos lá uma taxa de 13,2% ao ano. Então, estamos falando de juros compostos, uma taxa nominal de 13,2% ao ano em juros compostos. Quando nós falamos de taxa nominal, essa taxa nominal ela também é conhecida como taxa falsa. Então, essa taxa falsa é aquela taxa que não é a real cobrada nas transações financeiras, quando você faz um financiamento, pelos bancos, pelas instituições financeiras. Pelo fato dessa taxa nominal não ser a taxa real cobrada, nós precisamos calcular a taxa efetiva, que é essa taxa cobrada realmente nas operações financeiras. Vamos ver então como calculamos essa taxa?
Bom, como eu já disse, nós temos essa contraproposta que você apresentou, que vai ser pago uma entrada e financiar o restante em parcelas mensais e iguais sob a taxa nominal de 13,2% ao ano, só que estamos falando de juros compostos. Como estamos trabalhando com taxa nominal e juros compostos, nós precisamos calcular a taxa efetiva. E como nós fazemos esse cálculo? Vamos utilizar esta fórmula. Então, a taxa efetiva, ela é calculada fazendo a soma de 1 com D sobre N elevado a F menos 1. Mas o que é esse D? O que é esse N? O D, ele é o quê? A taxa nominal. Então, a taxa que foi dada no enunciado. O N vai ser o período da taxa nominal, só que em dias. Então, se a taxa foi dada ao mês, quantos dias tem um mês? Então, nós vamos substituir por 30. Se a taxa foi dada ao ano, nós vamos substituir por 360, porque um ano tem 360 dias, de acordo com o acordo financeiro que nós fizemos. E o F é o período da taxa efetiva que nós queremos encontrar em dias. Então, se eu quero a taxa efetiva mensal, vai ser 30 dias. Se eu quero a taxa efetiva anual, vai ser 360 dias. E essa relação que nós vamos ver agora. Como que nós fazemos essa conversão? Então, se eu tenho uma taxa nominal e quero passar para a taxa efetiva, e as duas taxas estão ao ano, eu vou utilizar o valor do N igual a 360 e o valor do F igual a 360. Caso a minha taxa nominal esteja ao ano e eu quero encontrar uma taxa efetiva ao mês, eu vou utilizar o valor do N em 360 e o valor do F, porque é ao mês, como 30 dias. Por que isso, professora? Porque nós vimos que quando nós fazemos essa mudança, quando nós tivermos que fazer essa mudança de taxa, nós vamos precisar dessas relações. Então, considerando um ano com 30 dias, um mês ou um ano com 360 dias e um mês com 30 dias. Se eu estiver falando de semestre, um semestre tem 180 dias. Foi o que nós já vimos e nós utilizamos para resolver a nossa SP1 e a nossa SP2. Vamos agora fazer os cálculos dessa taxa efetiva? Bom, o valor de D, nós vimos que é o valor da taxa nominal que foi dada, que é 13,2%, então é por 100, que resulta em 0,132. O valor do N, esse N é o período que eu quero o período que a taxa foi dado. No caso, foi dada ao ano, só que eu preciso colocar em dias. E um ano tem 360 dias. E o F, que é a taxa efetiva, a taxa que eu quero, só que eu quero ao mês. E um mês tem 30 dias. Então, aqui está dado em mês e aqui eu tenho um ano. Vamos substituir na fórmula da taxa efetiva. Então, a taxa efetiva é igual a 1 mais o D, que é 0,132, dividido por 360. A soma disso elevado ao F, que vale 30, menos 1, que é da fórmula. Primeiro, nós vamos fazer essa divisão de 0,132 por 360. Essa divisão resulta em 0,00037. Esse valor eu vou somar com o 1, então eu tenho 1,00037 e esse valor eu vou elevar ao 30. Pessoal, prestem bastante atenção aqui, por quê? Porque você precisa seguir esses passos. Primeiro a divisão
depois a soma e, por último, a exponenciação. São regras da matemática que nós precisamos seguir, que nós precisamos obedecer. Então, 1,00037 elevado a 30 tem como resultado 1,0111 menos 1 da fórmula. Logo, a taxa efetiva encontrada é 0,0111. Essa forma, a taxa está na sua forma decimal. Eu posso deixar na forma decimal, porque é a forma que nós vamos utilizar essa taxa, ou eu posso colocá-la na sua forma percentual. E como que eu faço para colocar na forma percentual? Eu vou pegar a taxa e multiplicar por 100. Então, 100 vezes 0,0111, eu tenho uma taxa efetiva de 1,11% ao mês. Logo, a taxa que iremos usar para calcular as parcelas mensais e iguais da proposta é a taxa efetiva de 1,11% ao mês. Então, o que nós fizemos aqui? Nós temos a nossa proposta, então você, enquanto gerente financeiro, apresentou uma proposta para a metalúrgica, né, uma contraproposta, e nós estamos fazendo cálculos para que no final da nossa aula nós apresentemos o nosso relatório e a metalúrgica vai decidir qual das duas opções é a melhor opção. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo negociações e, ao final, a empresa vai decidir. O que acabamos de fazer? Nós calculamos a taxa efetiva. Professora, o que é a taxa efetiva? A taxa efetiva é a taxa real, a taxa verdadeira cobrada nas operações, nas transações financeiras. A taxa nominal, muitas vezes conhecida como taxa falsa, então pode ser que em alguns lugares você encontre esse chamado taxa falsa, não é a taxa verdadeira cobrada por essas transações. Por quê? Muitas vezes, quando você vai fazer uma operação, um empréstimo ou financiamento, a pessoa no banco diz o seguinte: essa operação que você for fazer, eu tenho uma taxa de 10% ao ano, capitalizada mensalmente. Quando nós falamos disso e estamos trabalhando com juros compostos, nós precisamos calcular a taxa efetiva, que é a taxa real. E foi o que nós acabamos de fazer. Nós calculamos a taxa verdadeira, a taxa real, que vai ser cobrada por essa operação, por essa contraproposta que nós apresentamos para a empresa metalúrgica AIE. Então, e agora? O que nós vamos fazer? Já que nós temos o valor da entrada e a taxa efetiva, que é a taxa cobrada por essa transação, na nossa próxima situação problema, nós vamos calcular qual é o valor da primeira opção que foi apresentada pelo fornecedor e da segunda contraproposta, que foi o que nós apresentamos. Vamos à nossa próxima SP? Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Bom, nós já resolvemos qual é o valor da entrada, já encontramos qual é o valor da taxa efetiva que vai ser calculada sobre essa operação que foi sugerido por você, gerente financeiro da empresa. E agora nós podemos fazer a comparação dessas duas propostas, da proposta do fornecedor e da contraproposta que você apresentou para a metalúrgica.
Vamos ao quadro ver então como será essa contraproposta? Como será esse comparativo? Bom, o gerente financeiro, ele apresentou a proposta para a empresa Metalúrgica S.A. Então, o que nós vamos fazer? Nós precisamos calcular o valor das 3 parcelas que são mensais e iguais sob a taxa nominal de 13,2% ao ano em regime de juros compostos. E depois nós vamos apresentar essa proposta completa que vai ser apresentada para o fornecedor. E aí, caso o fornecedor aceite a contraproposta da empresa e a empresa achar que essa é a melhor opção, ela faz a escolha dessa opção para a compra da máquina. Então, o que nós temos? Essa é a nossa segunda opção. Na verdade, a segunda opção da metalúrgica. Nós precisamos agora fazer o cálculo o quê? Das 3 parcelas mensais e iguais. Nós já encontramos qual é a taxa efetiva. Nós vimos que a taxa efetiva é de 1,11% ao mês. Então, é essa taxa que nós vamos utilizar. E nós estamos falando de série de juros compostos. Antes de fazermos os nossos cálculos, é importante que nós saibamos que, quando estamos falando dessas propostas, quando nós estamos falando de negociação e nós temos essa proposta, essa negociação, ela deve ser feita de modo que o valor à vista da opção apresentada, ela tem que ser o valor à vista. Então, o valor à vista da opção anunciada, ela tem que ser igual ao valor à vista da opção proposta. Sempre em uma negociação, isso tem que acontecer. Então, a opção que o fornecedor apresentou, então o valor que nós conseguirmos encontrar pela opção que o fornecedor apresentou, tem que ser o mesmo valor à vista da opção que nós apresentarmos, da nossa contraproposta. Quando nós falamos de negociação, nós precisamos respeitar isso, essa negociação, essa conversa, ela deve ser respeitada. Vamos ver no quadro, então, o que é essa negociação e o que ela pode nos ajudar. A negociação, ela faz parte de nossas vidas. Ela é a oportunidade de adquirirmos bem de consumo dentro de nossas reais possibilidades, sem depreciar o valor real do bem. Aqui, você aprenderá a negociar valores e parcelas de financiamentos que pode garantir a possibilidade de pagamento sem causar transtornos, aumentando ou diminuindo o período de pagamento. Então, quando nós estamos aqui tratando dessa negociação, essa negociação tem princípios. E aí, nas duas propostas, quando nós falamos dessa negociação, nós estamos nos referindo ao mesmo valor do maquinário. Então, na proposta A, o valor do maquinário ele tem que ser igual ao valor do maquinário na proposta B. Por quê? Porque nós precisamos garantir que o valor à vista na primeira opção, então vamos pensar que é na opção do fornecedor, tem que ser o mesmo valor à vista que a opção que você apresentou na sua contraproposta. Então, quando nós falamos que quando eu tenho um capital numa situação A, ele tem que ser o mesmo que na situação B. Ou seja, o capital que eu anuncio, ele tem que ser o mesmo do capital proposto, independente da forma de pagamento e o regime de juros que nós estamos tratando. Por que isso? Por que eu trago isso para a gente discutir? Porque a proposta apresentada pelo fornecedor, ela é uma proposta de juros simples. Já a nossa contraproposta, a proposta do gerente financeiro, ela é uma proposta de juro composto. Então, quando nós igualarmos essas duas propostas, o valor à vista anunciado, ele tem que ser igual ao valor à vista proposto. E por que eu preciso disso? Porque eu vou precisar desses valores para calcular
qual é o valor de cada parcela nos juros compostos, que é a nossa contraproposta. Porque nós já vamos conseguir encontrar qual é o valor do capital, qual é o valor do maquinário na proposta do fornecedor, porque nós já sabemos o valor da prestação, já sabemos o período que ele quer receber e qual é a taxa de juros que ele empregou, ok? E agora, antes de começarmos a calcular quais são os valores dessas propostas, eu apresento para você qual que é a diferença quando estamos trabalhando com juro simples e juro composto. Vejamos no quadro. O juro simples, quando eu tenho um curto prazo, eles estão intimamente ligados. Então, é importante, é bem rentável eu utilizar o juro simples quando eu tenho um prazo menor ou igual a 30 dias. Logo, eu tenho uma rentabilidade maior. Quando eu estou trabalhando com juros compostos e o meu prazo é maior, eu tenho um longo prazo, a rentabilidade ela vai ser maior em juros compostos. Então, quando eu tiver um prazo maior ou igual a um mês, a minha rentabilidade é maior em juro composto. Então, são opções, né, que podemos utilizar para fazer essa análise. Bom, como eu acabei de comentar, nós já temos ali o valor da entrada, já sabemos qual é o valor da entrada, já sabemos o valor da taxa e agora nós temos que calcular primeiro, que vai ser a nossa primeira parte, qual é o valor da máquina. O valor da máquina é aquele valor que o fornecedor apresentou. E nós vamos fazer esse cálculo utilizando os R$22.000 de prestação, a taxa que ele apresentou e o período que ele apresentou. Depois que calcularmos o valor da máquina, nós vamos calcular quais são as parcelas da sua contraproposta enquanto gerente financeiro. Vamos ao quadro ver esses cálculos? Então, a proposta do fornecedor é calcular 3 parcelas iguais a R$22.000 com vencimento a cada 10 dias sob a taxa de juros simples de 1,2% ao dia. E aí eu retomo o que eu disse anteriormente. Então, o valor anunciado, que foi o valor que o fornecedor apresentou, tem que ser igual ao valor proposto, o que nós propusemos. Bom, o valor anunciado, ele vai ser, nós vamos utilizar a fórmula de série de juros simples para fazer o cálculo. E aí, nós temos então que o capital, ele é igual ao somatório das parcelas. E no caso aqui, nós temos 3 parcelas. E aqui nós temos a fórmula de série, só que ao invés de nós utilizarmos o capital, nós vamos utilizar o valor à vista menos a entrada, que é o que nós queremos para a segunda proposta. Bom, vamos fazer então a resolução e calcular o valor à vista. Pelos dados do enunciado, são parcelas de R$22.000, a taxa é de 1,2% ao mês. Só que o período, ele é dado em dias. O primeiro são 10 dias, o da segunda parcela 20 dias e da terceira parcela 30 dias. Então, nós temos que transformar essa taxa para dias. Então, nós dividimos por 30. Logo, a taxa que nós vamos utilizar é a taxa de 0,0004 ao dia. Então, vamos lá. Pela fórmula da série de juros simples, nós utilizamos o quê? O valor da parcela, que é igual a R$22.000 dividido por 1 mais o valor da taxa vezes o período. Aqui, o valor da taxa é de 0,0004 ao dia. E o primeiro período são os 10 dias. A segunda parcela é os R$22.000 dividido
por 1 mais o valor da taxa vezes os 20, por quê? A primeira parcela foi 10 dias, 10 dias depois foi paga a segunda e 10 dias depois foi paga a terceira. E aqui nós temos, então, a soma dessas 3 parcelas para encontrarmos o valor proposto, o valor à vista proposto dessa máquina. Então, resolvemos. Primeiro, nós vamos resolver 1 mais. Primeiro, multiplicamos 0,0004 vezes 10 e somamos com 1. E resultou em 1,004. O mesmo nós vamos fazer para a segunda parcela. O valor da taxa vezes o período somado com 1. Temos o resultado aqui. E a terceira parcela, ela é o valor de M dividido por 1 mais o valor da taxa vezes o período, que somado resultou em 1,012. Agora, nós vamos fazer essa divisão de 22.000 por 1,004. Resultou em R$ 21.912,35. A segunda parcela, 22 dividido por 1,008, nós temos o valor da segunda parcela, mais o valor da terceira parcela, que é a divisão de 22.000 por 1,012. Somando esses 3 valores, nós temos o valor proposto, o valor da máquina. Então, se for pagar a máquina à vista nessa primeira opção, ela vai custar R$ 65.476,88. Bom, nós utilizamos a série de juros simples, que foi o valor anunciado. Então, nós fizemos o somatório desses montantes e conseguimos o valor da máquina. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o cálculo utilizando a contraproposta. Nós já sabemos o valor à vista dessa máquina, nós já temos a entrada que nós encontramos na SP1 e na SP2, e agora nós vamos calcular quais são os valores da parcela. Vamos ver como fazemos esse cálculo? Bom, aqui eu trouxe apenas para relembrarmos que a taxa efetiva que nós vamos utilizar é a taxa de 1,11%, que foi a taxa que nós encontramos na SP3, ok? Vamos aos cálculos para encontrar o valor da parcela. Então, nós temos a taxa de 1,11%, que nós utilizamos na sua forma decimal, que é 0,0111. O valor da entrada, nós temos que é de 25.670,40 e o valor anunciado à vista da máquina, que nós acabamos de encontrar, é de 65.476,88. Então, agora nós vamos fazer o cálculo. O valor à vista que foi anunciado é igual à entrada mais o somatório das parcelas, só que agora nós estamos falando de juro composto. E nós temos o quê? Parcelas iguais. Bom, o valor anunciado da máquina, que nós encontramos há pouco, é de R$ 65.476,88. O valor da entrada que nós encontramos na SP1 mais o valor encontrado na SP2, nós também já temos, que é de R$ 25.670,40. Mais o somatório da primeira parcela, que é igual a primeira parcela dividido por 1 mais a taxa elevado a 1. Por que a 1? Esse é a primeira parcela paga no primeiro mês. A segunda parcela é o quê? O valor da parcela
dividido por 1 mais a taxa elevada ao quadrado, que é o segundo mês. E a terceira parcela é o valor da parcela dividido por 1 mais I, que é 0,0111, elevado a terceiro, que é o terceiro mês. Agora, nós precisamos resolver. Então, nós temos uma igualdade e nós podemos fazer essas operações, lembrando das operações matemáticas que eu comentei no início da nossa aula. Então, 65 mil, nós podemos passar a entrada subtraindo, então nós temos 65.476,88 menos o valor da entrada, que é 25.670,40. Isso é igual. Como nós temos 3 parcelas iguais, nós podemos colocar o M em evidência. E quando colocamos, nós podemos fazer esses cálculos, trabalhar matematicamente com esses valores. Então, nós temos 1 mais 0,0111 elevado a 1. Então, nós temos 1,0111 elevado a 1, que resultou em 1,0111, mais a segunda parcela. Então, primeiro nós fazemos essa soma, que resulta em 1,0111, só que elevado ao quadrado. Depois de elevado ao quadrado, nós temos esse valor, 1,0223. E a terceira parcela, que vai ser 1 mais a taxa elevado ao cubo, que nós temos como valor 1,0337. Dessa maneira, nós temos que o valor, a diferença entre o valor à vista e o valor da entrada, que é 39.806,48, ele é igual M, que é o valor de cada parcela que nós queremos encontrar, 1 dividido por 1,0111, nós temos esse valor, que é 0,9890. 1 dividido por 1,0223, esse é o resultado, mais essa divisão, nós temos esse resultado. Fazendo a soma daqueles 3 valores, e lembrando que o que nós queremos encontrar é o valor do M, o valor de cada parcela. A soma daqueles valores resultou em 2,9344. Lembrando da matemática, nós temos esse valor multiplicando, ele vai dividir o valor de 39.806,48. Então, a divisão de 39 por esse valor, nós encontramos como parcela um valor de R$ 13.565,46. Então, portanto, o valor das parcelas propostas é de R$ 13.565,46. Assim, a empresa metalúrgica A e C apresenta a seguinte proposta de pagamento pela compra da máquina. Uma entrada de R$ 25.670,40, que nós encontramos o valor dessa entrada na SP1 e na SP2. Lembrando que nós somamos os valores daqueles títulos, né, antecipados. E 3 parcelas mensais iguais de R$ 13.565,46, que nós acabamos de encontrar na nossa SP4. Bom, então nós já vimos qual é o valor da entrada, que já foi encontrado ao longo da nossa aula. Nós já determinamos o valor de cada uma das parcelas, da sua contraproposta para o fornecedor, mostrando qual é o valor, qual é a opção melhor para que você pague aquele maquinário. E agora, nós devemos fazer uma análise dessa situação. Qual será a melhor opção?
Você, enquanto gerente financeiro, você propôs essa condição para esse fornecedor. Será que é a melhor opção mesmo? Ou a opção apresentada pelo fornecedor é a melhor opção? Bom, isso nós vamos discutir na nossa próxima situação problema. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Bom, eu acabei de comentar que nós teríamos uma nova situação problema. Na verdade, nós temos algumas situações em que eu vou propor e que você analise. Nós tivemos aí, e acabamos de resolver nas nossas SPs, quais são as condições para a metalúrgica comprar essa máquina. Nós tínhamos a condição do fornecedor e a sua condição, que você apresentou como contraproposta para o fornecedor. E aí, eu coloco para você analisar. Será que a sua condição é realmente a melhor ou a condição que o fornecedor apresentou é melhor? Nós vamos calcular daqui a pouco qual é o montante final calculado nessas duas condições. Lá quando nós falamos de à vista e proposto, que o valor à vista anunciado tem que ser igual ao valor à vista proposto, não quer dizer que o montante final seja igual nas duas condições. O montante final ele pode ser diferente, até porque nós estamos trabalhando com valores de parcelas diferentes, nós estamos trabalhando com tipos de capitalizações diferentes. Na opção do fornecedor era capitalização simples, estávamos trabalhando com juros simples. Na opção do gerente financeiro era juros compostos, capitalização composta. Então, tudo vai depender desses N itens que nós temos, dessas interferências que nós temos. Então, o valor da taxa também mudou. Nós tínhamos uma taxa nominal de 13,2% ao ano e nós vimos que a taxa efetiva é uma taxa que é a taxa real calculada, ela é de 1,11% ao mês. Então, são vários fatores, N fatores que interferem. Então, o valor à vista proposto ele tem que ser igual ao valor à vista anunciado. Mas, ao final, o montante, ele não necessariamente vai ser o mesmo. Ele pode ser diferente, porque, como eu disse, estamos trabalhando com tipos de juros, taxas, períodos diferentes. Vamos ao quadro ver, então, qual é essa nova situação que eu proponho. Agora, você já se sente seguro em escolher a melhor forma de pagamento com uma contraproposta, levantando uma entrada com títulos que você já possui de baixo porte e de alto porte? Então, eu deixo um minutinho para você pensar e refletir nessa situação que eu apresentei e em seguida eu volto conversando com você qual a melhor opção ou termos aí sugestões para uma dessas opções.
Bom, nós já vimos então, temos aí as propostas, tanto a do fornecedor quanto a sua proposta como gerente financeiro. Vamos ver qual é o valor final, qual é a melhor opção para a empresa metalúrgica escolher para a compra desse maquinário? Então, agora, vamos analisar as duas propostas. A primeira proposta, que foi a do fornecedor, ele apresentou o seguinte: 3 parcelas de R$22.000 com uma taxa de 1,2% ao mês. Durante o quê? 10 dias. Então, passando 10 dias, é pago a primeira parcela, passado mais 10, a segunda, passado mais 10, a terceira. E aí, nós temos como um montante final, então nós calculamos qual foi o montante final na nossa aula, e o montante foi de R$64.476,88. Esse foi o montante final encontrado e que nós utilizamos na nossa aula. Agora, nós vamos ver a segunda opção, que foi a do gerente financeiro, que foi a sua contraproposta. Era o quê? Uma entrada de R$25.670,40 e 3 parcelas mensais e iguais de R$13.000, R$13.565,46. O montante final nessa segunda proposta, então o montante foi de R$66.366,78. Nós temos ali duas situações. E aí fica a cargo da empresa, ou você também pode decidir, enquanto gerente financeiro, qual é a melhor opção. A primeira opção, nós temos um montante final a ser pago pela máquina menor. Mas o que acontece? Quando o período a ser pago, aquelas parcelas que são maiores, é um período menor. Então, em 10 dias, a empresa precisa pagar aquele valor. Então, é importante que você analise, que você veja qual que é a situação da empresa. É melhor ela fazer o desconto daqueles títulos e, descontando os títulos, tem um valor para a entrada e pague parcelas menores em um período maior, ou ela já tem esse valor e ela consegue pagar de uma vez esses valores. Então, é importante que você se atente a isso. Tudo bem? Então, nós acabamos de resolver a nossa situação geradora de aprendizagem. Vocês viram que foi preciso utilizarmos alguns conceitos da primeira aula. Então, é importante que você se atente a isso. E que na próxima aula nós utilizaremos conceitos abordados, tanto na primeira quanto na segunda aula. Então, é importante que você faça a nossa pré-aula, que você estude antecipadamente o que será visto no decorrer da aula, ok? Então, até a próxima aula, que é a nossa terceira aula.
Olá! Chegamos ao encerramento da segunda unidade de Matemática Financeira. Ao longo das 4 sessões, desenvolvemos a competência de conhecer os métodos e técnicas para calcular o valor do dinheiro no tempo. Também tivemos a situação da realidade profissional e as situações problema, na qual você fez o papel de um gerente financeiro da empresa metalúrgica A&C e precisou negociar o pagamento de uma máquina com o fornecedor. Ele gostaria de receber em 3 parcelas iguais de R$ 22 mil, com vencimento a cada 10 dias e taxa de juros simples de 1,3% ao mês. E você queria realizar o pagamento com uma entrada e o restante financiado em 3 parcelas iguais e mensais, com taxa nominal de 13,2% ao ano. Para resolver essa questão, foi necessário aplicar os conhecimentos estudados nessa unidade. Então vamos relembrá-los para ter certeza de que você não perdeu nada. Se você bem se lembra, na seção 1 falamos como é possível obter capital de giro através da antecipação do recebimento de títulos e como o desconto bancário funciona nessa situação. Logo em seguida, na primeira SP, você teve de garantir a primeira parte da verba que seria dada na entrada da compra. A estratégia era antecipar o recebimento de títulos de baixo porte, ou seja, que não pagam o IOF. Então, coube a você calcular através das informações passadas qual seria a taxa de juros equivalente e fazer a conversão. Em seguida, na segunda sessão, o assunto continuou sendo desconto bancário, só que agora com o imposto sobre operações financeiras incluso. E nessa SP, foi necessário levantar o restante do valor da entrada proposta através do recebimento de títulos de alto porte. Após calcular a taxa de juros equivalente e aplicar a fórmula para descobrir qual seria o valor de cada título, com a soma dos valores dos títulos de alto e baixo porte, seria possível descobrir qual o valor total da entrada. As taxas de juros efetiva e nominal foram apresentadas na seção 3. A sua proposta para o pagamento da máquina havia sido dar uma entrada e financiar o restante em parcelas mensais e iguais, sob taxa nominal de 13,2% ao ano. Só que, como as parcelas deveriam ser pagas mensalmente, na SP3 foi necessário fazer a conversão da taxa nominal anual para efetiva ao mês. Por fim, na seção 4, estudamos negociações com juros simples e compostos. E a SP4 lançou o desafio final. Como nas SPs anteriores, você já havia calculado o valor da entrada e a taxa de juros efetiva para definir a quantidade das parcelas restantes, chegou a hora de calcular o valor das 3 parcelas mensais e iguais, que descobrimos ser de R$ 13.590,93. Viu só como a matemática financeira não precisa ser bicho de 7 cabeças? E para que continue assim, vou te indicar 2 livros. Matemática Financeira e Suas Aplicações, de Alexandre Assaf Neto, e Fundamentos da Matemática Financeira, de Osmir Filho. E vamos combinar uma coisa? Mesmo que você tenha achado tudo muito fácil, volte ao seu livro didático e reveja as webaulas. Também não deixe de ver o material complementar e de responder aos questionários das pré- e pós-aulas. Eles vão te ajudar bastante. Por enquanto é só. Espero que você tenha aproveitado essa unidade. A gente fica por aqui. Até a próxima!